Olá! Em primeiro lugar, desculpas pelo barulho da chuva e pelo barulho do vento, mas hoje, dia em que estou gravando este vídeo, o tempo está mesmo muito ruim aqui em Porto Alegre. Dito isto, passo a apresentar um livro que achei emocionante, que é um relato real, escrito pela cantora Olivia Byton, chamado O que é que ele tem, da editora Objetiva. É o relato da constatação de que seu primeiro filho tem síndrome de Apert e o desenrolar da vida dela e do filho até os dias de hoje, em que ele é adulto, dentro das limitações que a síndrome proporciona, pode-se dizer uma pessoa realizada. A orelha do livro é escrita pelo Gregório do Vivier, que também é filho da cantora, e ele começa assim: o João era uma criança normal. Para mim e para minhas irmãs, não havia nada de errado com ele, tirando o fato de que tomava remédio todos os dias e se submetia regularmente a cirurgias que abriam seu crânio. Ele tinha as mãos diferentes, mas os seus dedos juntos pareciam para nós mais uma qualidade do que um defeito. Pensávamos que deviam servir para algumas coisas, como nadar ou agarrar bolas no futebol. Em alguns sentidos, era um super-herói. João pulava da cama às 6 da manhã para remar, sabia de cor todas as linhas de ônibus e seus trajetos, comia mais do que todos nós juntos e não engordava. Nunca ouvi lá em casa a palavra deficiência. Ouvíamos muito a palavra diferença, foneticamente tão parecida, mas semanticamente tão distante. Foi na rua que percebi que meu irmão era, entre aspas, deficiente. Achava estranhíssimo, quando os outros achavam o João estranhíssimo. Foi só depois de me perguntarem que doença ele tinha que fui perguntar à minha mãe que doença ele tinha. Foi aí que aprendi a expressão síndrome de Apert, para responder a todos que perguntavam o que é que ele tem. E as pessoas então ficavam mais calmas, mesmo sem fazer ideia do que isso significava. Também tinha que explicar para as crianças que não era contagioso, que elas podiam brincar e abraçar, que elas não precisavam fugir e se esconder, que ele não mordia. Nem sempre funcionava. Foi aí também que conheci a outrofobia, essa doença tão comum e tão entranhada. Na página 57, ela vai nos falar um pouquinho sobre essa síndrome. Diz ela que a síndrome tem duas características principais que se resumem ao termo acrocéfalo-sindactilia. A primeira é, grosso modo, o fechamento da caixa craniana ainda no útero. Isso faz com que o cérebro empurre as placas do crânio e a cabeça adquira uma forma de torre. A segunda é a fusão dos ossinhos dos dedos, dos pés e das mãos. João veio com essas características e mais outras de quebra, que não são tão frequentes na síndrome, como o caso da membrana do estômago. Bem no início do livro, ela vai dizer o seguinte: João entrou em casa nos meus braços. Na casa em que dormiu por 9 meses dentro de mim enquanto eu preparava a sua chegada. Era a sua casa. Um apartamento iluminado por uma grande janela, de onde se viam os jardins de Burle Marx do prédio vizinho. O quarto de rendas e bordados, o berço antigo de madeira protegido por um cortinado de príncipe, o toucador repleto de pequenos mimos para seus cuidados diários, tudo preparado
com a alegria e o frescor de uma jovem mãe que espera seu primogênito. Era uma volta ao lar de onde ele tinha saído, ainda dentro da minha barriga, fazia quase 2 meses. A sonda no estômago, a cabeça enfaixada com ataduras feito um turbante, os olhinhos saltados. Evitei os olhares dos vizinhos, do porteiro. Eu não queria reação alguma. Não queria exibi-lo. Ainda era preciso que eu mesma me acostumasse. As primeiras noites foram tranquilas. João chorava pouco e as mamadas tinham de ser substituídas por uma seringa com leite pela sonda, que o acalmava e ele dormia. Miguel e eu conversávamos longamente sobre o futuro. Éramos otimistas e apaixonados. Tínhamos uma tarefa a cumprir. Não tínhamos cama. Dormíamos no colchão imenso no chão, como mandava a moda no princípio dos anos 80. Eu passava horas numa cadeira de balanço, com a luz apagada, pensando no porquê daquilo tudo, me sentindo escolhida, com um estranho presente do destino no colo que eu não sabia que fim teria. Começava a me dedicar a ele como qualquer mãe se dedica a um filho, num cotidiano bem diferente do planejado, cercada de esterilizantes, gases e esparadrapos. Eu estava em construção. Estava diante do mistério da vida. Sem saber, já fazia parte da grande comunidade de pessoas fora do padrão, com a chance de arregaçar as mangas e buscar a alegria de novo. Só não sabia que as alegrias viriam e seriam muitas, e que viriam em prestações, entregues por toda a vida que eu ainda tinha pela frente. É tanta coisa linda, mas eu separei aqui pequenos trechinhos, não muitos. O primeiro é: uma criança fora do padrão é uma porta e uma oportunidade para se ver algo além. Ela precisa do melhor dos pais. Há quem admita não ter vocação para isso e não queira encarar o fardo, mas é aí, nessa dor, que a gente tem chance de se provar. Uma criança com deficiência devolve alegrias em dobro a cada mínima conquista, como uma medalha para os pais que estão ali, despidos de vaidade, ligados à essência da vida. Mais adiante ela diz: ouvi dizer que algumas pessoas comentavam que o que fazíamos não valia o esforço, que seria melhor se João não resistisse. Ou seja, elas preferiam que meu filho morresse para não terem mais que pensar naquilo. Mais adiante, vivíamos entre artistas, cineastas, músicos, e eu nunca imaginei que na nossa turma pudesse haver gente com tanta dificuldade de lidar com o imponderável. Oscar Niemeyer disse uma vez que a solidariedade é o que justifica o curto passeio da vida. E aí ela traz uma lembrança bonita com a Marieta Severo. Guardo a delicada lembrança da visita da Marieta Severo, que chegou com um presente e foi logo pegando meu filho no colo sem cerimônia. Ela me deu essa grande alegria. João tinha os olhos grandes e o nariz adunco. Marieta observou sorrindo. Parece um senador. E por último, um trechinho que diz: no entanto, a ciência me deu a tradução mais poética para o furacão que me assolava. Numa cerca de hibiscos vermelhos nasce um hibisco branco. O que essa flor teria feito para merecer isso?
Que remédio teria tomado? Que erro grave teria cometido? A natureza improvisa, erra sozinha, troca um gene de lugar e altera a cor do hibisco. Foi assim que o geneticista José Carlos Cabral de Almeida, naquele primeiro contato com João, ainda no berçário da Casa de Saúde Santa Lúcia, me ajudou a entender o que se passava. É um livro belíssimo, vale a leitura. O que é que ele tem, da autoria da cantora Olivia Byington, editora Objetiva.